Você tem ideia do que a mentira pode causar no meio da família? Esse é o tema do nosso programa EBD Comentada Online de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, é com satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu quero anunciar desde já quais serão os temas que iremos estudar nos próximos trimestres. No terceiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, estaremos estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Isso, lições bíblicas adultos. E nas lições bíblicas jovens, também no terceiro trimestre de 2023, vamos estudar sobre o tema Sejam firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Olha, vem coisa boa pra gente aí, então fique atento aí em nome do Senhor Jesus. E tem aí o panorama também para você, se ainda não estiver publicado, vai estar publicado no canal, tá bom? Para você poder assistir, ter um resumo do que vamos estar estudando aí, tanto nas lições bíblicas adultos, como lições bíblicas jovens. E vamos dar prosseguimento aí no nosso segundo trimestre de 2023, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Eu queria dar aqui uma palavra, estamos estudando um trimestre inteiro sobre família, então que venhamos dar também importância à nossa família. Às vezes achamos que a obra de Deus no sentido de estar no templo, realizando o ministério, chamado, pregando, evangelizando, fazendo a obra, é a prioridade. E às vezes esquecemos que também, às vezes, tomar conta de uma mãe, tomar conta de um pai, está com uma responsabilidade também, o trabalho também para trazer o pão de cada dia, também tem a ver com a obra de Deus. Tudo isso foi Deus quem instituiu. Então que não venhamos desequilibrar a nossa vida, que tenhamos uma vida equilibrada para a parte do templo, mas que tenhamos uma vida equilibrada também para a nossa família. Caso contrário, teremos sérios problemas. Não vai adiantar nada estudarmos um trimestre inteiro sobre família se não tivermos um equilíbrio dentro das coisas que Deus estabeleceu. Bom, a lição de hoje é a lição de número 11 e vai ser ministrada no dia 11 de junho de 2023. E qual é o tema? Os prejuízos da mentira na família, e é comemorado o Dia do Pastor. Então, você que é um pastor, você que é um presbítero, porque biblicamente falando, o presbítero ele também estava na frente da obra, ele também é um pastor, tá? No Novo Testamento não há diferença, pastor e presbíteros estavam ali dentro do mesmo patamar. Porém, nós temos aí uma diferenciação nas nossas denominações, Assembleia de Deus, mas o presbítero também é um pastor. Então, parabéns pelo seu dia, você presbítero, você pastor, você evangelista, enfim, todos vocês que têm aí essa responsabilidade. Vamos orar? Eu quero dizer a você que se o seu pedido de oração tem sido feito aí nos comentários, sinta-se incluído. É hora de você pedir a Deus, orar junto comigo, intercedendo, colocando diante de Deus essa causa, esse problema, essa necessidade. Eu também peço oração pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, minha esposa, pela vida da mãezinha dela também, que precisa de oração, a minha sogrinha mãe. Deus sabe de todas as coisas porque eu tô pedindo oração aqui, tá bom, irmãos? Nós também precisamos de oração. Então nos cubra de oração em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças nessa oportunidade, Senhor, por mais uma vez estar aqui para realizar o programa, Senhor, EBD Comentado Online. Senhor, eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor, tudo que vamos aprender aqui em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos cada pedido de oração que tem sido feito aqui no canal. Senhor querido, Tu sabe, Tu conhece cada causa.
tem problemas financeiros, tem problemas de família, tem problemas na ordem, Pai querido, Pai amado, de saúde. Eu sei que tu conhece cada necessidade. Aquela família que está ali com problema com filhos, precisando de libertação, precisando de salvação, Senhor. Precisando, Senhor querido, de uma intervenção do Senhor. Senhor, entra com essa intervenção. Salva esse marido, salva essa esposa, salva esse familiar, Senhor. Também abre essa porta de emprego. Abençoa essa empresa, Senhor querido. Esse negócio próprio, toma essa causa na justiça, Senhor, que precisa de uma solução. Tu tem poder, Senhor querido, de agir nessa causa, para que saia, Senhor querido, Senhor amado, essa causa. Eu entrego, Senhor, aquele que está com depressão, aquele que está com síndrome, Senhor, algum tipo de síndrome, também com ansiedade. Eu te peço cura, Senhor. Oh, meu Deus querido, tenha misericórdia. Eu te peço por cada professor, por cada professora, seja de qual for a classe. Eu quero pedir ao Senhor que não deixe parar, não deixe desanimar. Senhor querido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra. Senhor, nós temos um chamado, não podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, devido, Senhor querido, às oposições, às rejeições, os descasos. Deus, que nós não venhamos olhar para isso, mas que venhamos olhar para o Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo. Teu Filho Jesus Cristo não desistiu, mesmo diante de tamanha oposição. Senhor, que nós venhamos seguir em frente. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, Senhor. Toma os inscritos do canal, toma os membros do canal, toma esse programa mais uma vez, Senhor. Faz-te presente e que o Senhor nos dê um programa abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, você já conhece o projeto Mais 3 Inscritos do canal? Se o canal tem sido uma bênção na sua vida, permita que ele também seja uma bênção na vida de outra pessoa. Então compartilhe o canal, coloque lá no seu grupo de WhatsApp, no seu status do WhatsApp ou na sua rede social, para que outras pessoas possam também chegar até aqui o canal e possam ser abençoadas em nome de Jesus. Eu tenho aí alguns testemunhos. Por que eu faço isso? Porque aqui é um programa, irmãos. Aqui é um programa EBD comentada online, de ponta a lição explicada de ponta a ponta. Aqui não é pré-aula. Eu sei que tem canais aqui no YouTube que é uma pré-aula. Às vezes alguém chega pela primeira vez, porque a aula é longa, porque fala muito, porque a oração é muito longa. Se vocês lerem os comentários, vocês vão ver que às vezes tem umas pessoas que falam umas coisas assim que eu fico olhando e falando, meu Deus, como é que alguém pode reclamar de se fazer oração por pessoas que estão necessitadas? Mas tem gente que faz isso às vezes. Tipo, de 10 pode ser uma, ou de 50 ser duas, mas enfim, há sempre alguém que fale. Então aqui é um programa, se você está chegando pela primeira vez, aqui é um programa que vai explicar a lição do início ao final. Pastor, você vai ter um conhecimento a mais. Quem é professor tem que conhecer mais. Mesmo que você seja aluno, é importante você conhecer. Então, conhecimento não se perde. Guarde isso. É sempre proveitoso. Então, se você está chegando pela primeira vez, pelo menos dê oportunidade, assista essa aula inteira. E depois você tira as suas conclusões, se vale a pena ou não vale a pena estar aqui assistindo a aula no canal, tá bom? Então, vamos lá. Testemunhos. Bom, nós temos alguns testemunhos aqui. Eu vou começar pela Tamires Darques, tá? Ela testemunhou no dia 17/5, tá? De 2023, na lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Os testemunhos são contados um pouco depois, porque as aulas aqui são gravadas com antecedência. Eu amo as suas aulas, pastor. Tive vários ganhos, aprendi a mudar minha conduta como mãe, como esposa, como filha do rei. Fui batizada com o Espírito Santo em março, 11/3, ou seja, dia 11 de março desse ano, pouco depois da lição sobre o batismo, Ela diz que é um combo, Espírito Santo com evidência de línguas. Continue agregando na vida das pessoas, pastor. Deus abençoe. Tá entendendo por que eu chamo vocês para participar do projeto Mais 3 Inscritos do canal? Ela mesmo diz, continue agregando na vida das pessoas, pastor. Deus abençoe. O outro testemunho, o outro relato é da Lia Rodrigues, que deu o testemunho no dia 18/5, de 2023. Amém, pastor. É uma bênção suas palavras. Fala de modo que todos possam entender. O propósito aqui do canal, irmãos,
é você aprender a palavra de Deus de forma simples. Seja por meio da EBD Comentado Online, seja por meio do programa Entendes Tu que Lês, onde eu leio o texto, explico o texto e tiro as lições do texto. Então, pela bondade de Deus, estamos cumprindo aquilo que o canal tem proposto, tá? O próximo, ela deixou isso na importância da paternidade na vida dos filhos, no programa Entendes Tu que Lês. Você já assiste o programa Entendes Tu que Lês? Eu faço comentário da lição bíblica, né? Do texto da lição bíblica. Então não deixe de assistir não, tá? O próximo comentário é da Antônia Pereira, no dia 21/5 de 2023. Parabéns, pastor Luna, Mário Luna, por esse canal. Deus continue abençoando, te protegendo sempre. Eu sou professora da EBD e estou aprendendo muito, pois eu era um pouco parada. Só que as suas instruções me inspirou como transmitir com amor e dedicação. Então ela diz aqui que ela era um pouco mais lenta. Mas ao assistir o canal, ao conhecer o canal, isso trouxe para ela uma motivação, uma alegria, um vigor. Fale do canal. Diga do canal para que outras pessoas possam ser abençoadas, tá bom? E o Mike David, tá? Deixou o comentário no dia 23/5 de 2023. Pastor Mário, louvado seja Deus pela vida do senhor. As suas aulas têm me ajudado muito, pois passei por um momento de querer largar tudo. Mas as suas aulas têm me ajudado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Ele comentou na lição 10, tá? Quando os pais sepultam os seus filhos. Você tá entendendo aqui essa grande responsabilidade que temos? Ele estava pensando em parar, mas através das lições aqui no canal, ele recebeu um renovo para continuar a sua jornada, a sua caminhada. Então, ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, divulgue o canal, vidas precisam ser alcançadas para a glória de Deus. Vamos lá? Texto áureo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A pessoa pode até achar que saiu bem, mas não vai dar certo. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, e eu explico ele no programa Entendes Tu que Lês? Os prejuízos da mentira na família. Se você ainda não assistiu esse vídeo, no final dessa aula vai ter lá o link, é só você clicar e assistir. Se você já assistiu, amém. E você já sabe que antes da aula você pode assistir o Entendes Tu que Lês, que tem o mesmo nome, o mesmo tema da lição. Para quê? Para você entender o texto bíblico. Depois a gente vem para a lição para poder falar. Pastor, então eu vou primeiro lá assistir o Entendes Tu que Lês, depois eu volto. Não, não, não. Continue na aula, depois você assiste esse vídeo e na próxima vez você já sabe. Vamos lá, objetivos da lição. Investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. 2. Refletir a respeito do problema da mentira na família. E 3. Expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. A palavra-chave é mentira, né? Plano de aula para professor e para nós que estamos aqui, aluno também. Nesta aula, o professor ou a professora tem como objetivo principal ensinar aos alunos sobre a importância da honestidade e os perigos da mentira. Na verdade, não só os alunos, nós também temos que aprender sobre isso e colocar em prática, tá bom? O exemplo bíblico de Ananias e Safira serve como uma poderosa ilustração de como a hipocrisia e engano pode corromper relacionamentos e prejudicar os membros da igreja. Vamos lá? Introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecoste, ou seja, depois do Pentecoste, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Então o que o comentarista inicia a lição dizendo? Que por causa do Espírito Santo ter sido derramado, entrou no coração daqueles novos convertidos um amor de tamanho tal que queria ajudar os necessitados. Guarde isso, aqui é importante. Para que os necessitados não tivessem carência.
Alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Então eles pegavam algumas propriedades por livre e espontânea vontade, tocado pelo Espírito Santo, vendiam e davam o valor para que os apóstolos pudessem ministrar, ou seja, pudessem socorrer as pessoas que tinham necessidade. Você vai ver que depois, inclusive, é até instituído os diáconos, porque os apóstolos já não estavam dando conta disso. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Eles fizeram um acordo maligno. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Então, a mentira, ela ataca tanto a nossa vida espiritual, como também ataca os nossos relacionamentos. E como estamos falando de família, vai atacar nossa família, mas também pode atacar o seu relacionamento, a sua comunhão com o seu irmão em Cristo, com a sua irmã em Cristo na igreja, com alguma pessoa, né, do seu relacionamento, do seu trabalho e outros mais relacionamentos. Então, a mentira, ela é destrutiva. Vamos pro tópico 1, uma conversão duvidosa. Nesse tópico 1, nós vamos falar nos 3 pontos. Deixa eu ver se são 3, né? Porque são 4. Por que uma conversão duvidosa é o primeiro ponto. O segundo ponto, a comunhão na igreja de Atos. Terceiro ponto, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. E o quarto ponto, quando a mentira e o engano enchem os corações. Então nós vamos tratar desses pontos aí. Vamos lá? Por que uma conversão duvidosa? Por que o comentarista ele fala de uma conversão duvidosa? Vamos lá? Porque as atitudes do casal não revelam a transformação de vida alcançada pelo poder do evangelho. Romanos 1,16. Quem está chegando pela primeira vez, tudo que está em preto é o que está igualzinho na revista. Agora, se tiver em vermelho, azul, amarelo, verde, qualquer outra cor, aí pode ser um comentário, um texto bíblico, tá bom? Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Esse para a salvação. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da culpa do pecado, do poder do pecado e no futuro na glorificação da presença do pecado. Então o evangelho é poder de Deus para a salvação. Uma vez que eu sou um salvo, eu tenho uma mudança de atitude. Eu tenho mudança de conduta, porque houve uma mudança de posição diante de Deus. De culpado, condenado, para perdoado e agora também filho de Deus. Então o comportamento muda, tá bom? Então o evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Como é que se prova que alguém creu de verdade? Através da transformação. Você não é salvo pelo que você faz. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é a forma de recebermos a salvação. E como é que eu vou ter certeza que eu recebi salvação? Através da mudança de vida, tá bom? Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João 3, 3 ao 7. Então o comentarista ele coloca aqui que a conduta de Ananias e Safira, principalmente porque estava no início ali, eles eram todos novos convertidos, ele fala de uma conversão que não foi genuína, porque a conduta deles não apresenta uma transformação. Ele se baseia, ele entra por esse caminho, tá? Eu só estou explicando. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal.
Agora preste atenção nessa explicação aqui. Antes de Cristo, nós estávamos espiritualmente mortos. Éramos culpados e condenados à separação eterna, ou seja, inferno. Morte, segunda morte, a Bíblia fala, estaríamos para sempre longe de Deus, separados de Deus em tormento. Você confere isso em Romanos 6:23. Você confere esse está morto, estávamos mortos em Efésios capítulo 2, versículo 1, tá? Você tem como ver isso. No entanto, em Cristo fomos perdoados e recebemos vida espiritual. Nossa posição mudou, eu já falei. E por isso devemos viver de acordo com a nossa salvação. Infelizmente, Ananias e Safira demonstraram ainda estar sendo dominados por sua natureza pecaminosa. Assim como na igreja de Corinto, onde Paulo chamou os leitores de salvos. Na igreja de Corinto tinha cobiça, tinha briga, tinha desentendimento, tinha disputa. Mas Paulo chama eles de salvos. Preste atenção para você entender essa explicação. Assim como na igreja de Corinto, onde Paulo chamou os leitores de salvos, mas alertou sobre a inclinação para as obras da carne, o mesmo pode ter acontecido com Ananias e Safira, o que é um erro e leva à perdição todos os que continuam praticando tais obras. Então, o que está sendo explicado aqui? Estudando a carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, nós entendemos que Paulo chama eles de salvos, mas ele diz que eles andam segundo, por eles andarem segundo homens, eles estão na carne. Eles têm disputa, eles têm desentendimento. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Vamos lá, texto na tela nesse momento. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 1. É melhor colocar na tela porque fica melhor. Ó, e eu, irmãos, mas deixa eu colocar aqui no capítulo 1, ó, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo está chamando os cristãos da igreja de Corinto, que são santificados, chama ele de santo. Só que quando chega no capítulo 3, versículo 1, olha o que ele diz. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco agora podeis. Olha o que ele diz. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sou porventura carnais e não andais segundo homens? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que eles aceitaram a Jesus, mas não está havendo desenvolvimento, não está havendo crescimento espiritual. Nós somos comparados, quando aceitamos a Jesus, como crianças. Mas toda criança, no aspecto normal, né? Um bebê, ele vai crescer, ele tem um crescimento até chegar à fase adulta. Nós, como cristãos, quando aceitamos Jesus, estávamos como meninos, mas não podemos continuar como meninos. Pessoas que ainda estão como meninos vão ter atitudes carnais, é isso que Paulo fala. Ainda que alguém se ofenda, quem anda na carne está se comportando como um menino. Então Paulo chama eles de meninos. Por quê? Porque não está havendo desenvolvimento espiritual, não está havendo crescimento. Por isso eles não estão indo a caminho da maturidade, porque a maturidade tem a ver com isso. Você se tornar maduro, comparado com um adulto, uma pessoa madura nesse caso. Mas, e esse crescimento espiritual, ele é para a vida inteira, para o cristão, tá? Nós chegamos à fase adulta, né, como pessoa, mas o crescimento espiritual é a vida inteira. Só que os cristãos da igreja de Corinto eram carnais. Estavam ali, já tinham aceitado Jesus, deveriam estar crescendo espiritualmente. Isso chama-se maturidade. Eles estão crescendo para poder alcançar a maturidade e eles não estavam crescendo. Aí estavam tendo a seguinte atitude. O que eles estavam fazendo?
Eles tinham inveja, eles tinham contenda, eles tinham dissensões. Isso também isso poderia estar acontecendo na vida de Ananias e Safira. Então, não necessariamente, eu estou deixando duas hipóteses aqui. Uma do comentarista, eles poderiam de fato não ter tido uma regeneração verdadeira, ou eles aceitaram a Jesus. Houve uma regeneração, porém, eles não se atentaram que a vida cristã necessita de crescimento. Nós temos a nossa parte. A santificação não é feita só por Deus, não. É feita também através de nós buscarmos. Então, nós somos santificados através da palavra, o Espírito Santo aplica em nós a palavra, ele vai nos santificando, porém, nós temos que buscar essa santificação. Então eu começo a estudar a palavra de Deus e vejo, não posso mentir, e eu sei que eu minto. Eu sou confrontado, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão a Deus e começar a orar, Senhor, me ajuda a não mentir. E quando eu estiver diante de uma situação onde eu tenho tendência de mentir, eu tenho que vigiar. Eu não posso mentir. Eu tenho que ficar alerta com aquilo. Então essa parte é minha. O Espírito Santo vai me ajudar, é claro, sozinho eu não consigo, mas eu preciso fazer a minha parte. Então Ananias e Safira, pode ser que eles estavam, mesmo tendo aceitado Jesus, dando lugar para a carne. Assim como na igreja de Corinto, onde Paulo chamou os leitores de salvos, mas alertou sobre a inclinação para as obras da carne, o mesmo pode ter acontecido com Ananias e Safira, o que é um erro, como eu disse, e leva à perdição todos os que continuam praticando tais obras. Então não se engane, alguém pode dizer, aceitou Jesus realmente, mas se continuar andando na carne, praticando as coisas da carne, praticando os seus desejos, está abrindo mão da fé e daqui a pouco se apostatou da fé e voltou para a perdição. Então nós temos que ter muito cuidado. Qual é a lição principal desse tópico 1? Ananias e Safira não têm uma conduta que condiz com a vida de um cristão. E isso é muito perigoso, porque não é só mentira não. Muitos de nós, se formos confrontar a nossa vida com a palavra, às vezes nós vamos ficar preocupados. Falar assim, meu Deus, eu falo que eu sou cristão, mas olha quanta coisa eu faço que a palavra de Deus diz que eu não posso fazer. Tá na hora de eu me arrepender, tá na hora de você se arrepender e ter uma mudança de vida. Porque senão eu posso abrir mão da minha fé e você também. E naquele grande dia, quando nós partimos, ou Jesus voltar para buscar a sua igreja, ainda estando vivo, né? Que ele vai voltar, os que tiverem mortos vão ressuscitar no corpo glorificado, os que estiverem vivos vão ter um corpo transformado, mas eu posso já ter nome que vivo, mas estou morto, como a igreja de Sardes, lá do Apocalipse. Então, cuidado, verifique a sua vida, confronte a sua vida com o que a Bíblia diz, para ver se você está vivendo, ou eu estou vivendo a vida de um salvo, tá? Então, preste atenção, Ananias e Safira não tem uma conduta que condiz com a vida de um cristão. Duas coisas podem ter acontecido. Eles, de fato, se uniram à igreja sem uma verdadeira conversão. Essa é uma hipótese que o comentarista deixa claro. Ou, apesar da conversão, optarem em praticar obras da carne, o que levaria eles novamente a voltar atrás ou a viver superficialmente na igreja se dizendo cristão, mas não eram cristãos, porque abriram mão da fé. Então, temos que ter cuidado. Ou não há uma conversão genuína, ou houve uma conversão, mas não começa o processo de santificação, e a pessoa volta atrás novamente e volta a fazer coisas que não deveria. Temos que ter muito cuidado. Pastor, mas a pessoa que é salva em Cristo Jesus, como é que ela tem esses desejos? Se ela não tivesse desejo, se a natureza pecaminosa ainda não estivesse aqui, ela não está no domínio. Mas se ela não estivesse aqui, Pedro, Paulo, Tiago não falaria para nós se afastar do pecado se fosse uma transformação imediata, que não houvesse necessidade de vigilância, de santificação, de busca. Nós precisamos buscar a Deus. Nós não produzimos salvação. Jesus é que fez, é que morreu, é que nos dá salvação. Porém, nós temos que nos comportar como um salvo uma vez que recebemos salvação. 2. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos 2:42. Comunhão é o sentimento de unidade que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. Então, os membros, mão, olhos, orelhas, dentro ouvidos, boca, enfim, braços, pernas, tá? Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos um dos outros.
Já parou para pensar que às vezes uma palavra que você está precisando, Deus usa uma outra pessoa dentro da igreja para te dar essa palavra e ele não dá diretamente para você? Para você entender que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos membros, melhor dizendo, do corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Então nós dependemos um do outro. Apesar de sermos membros individualmente, para funcionar o corpo, precisamos trabalhar em unidade, em comunhão. Entenda isso. Tendo um vínculo, o amor, a comunhão cristã desconhece distinções sociais. Então, a comunhão tem o vínculo, o amor. Culturais e nacionais, né? Sociais, culturais, nacionais. País, cultura, sociedade. Agora enfatiza Paulo, somos um em Cristo. Eis porque choramos com os que choram e alegramos com os que se alegram. Se esse dedo está ligado ao corpo, se eu ferir o dedo, o corpo todo sente. Eu não sei como é que a igreja da atualidade consegue ver gente sofrendo, padecendo, porque nós, hoje, para nós não ajudarmos as pessoas, na maioria das vezes, não é sempre, eu quero deixar isso muito claro, não é sempre que isso acontece, mas muitas vezes, não estou generalizando, muitas vezes, como desculpa para não ajudar, nós procuramos o motivo por que aquela pessoa está vivendo aquilo. E aí nós somos insensíveis. Se um dedo está cortado, como é que o corpo não sente? Não quer socorrer. O que eu mais quero fazer é cuidar desse dedo para parar de sentir dor no corpo. Porque o corpo todo padece. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios. Se um membro é honrado, todos são honrados. Se um padece, todos padecem. Então, por isso, nós choramos com os que choram e alegramos com os que se alegram. Para que este ideal pendure, é necessário que coloquemos em contínua prática esse princípio áureo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus diz isso. Não basta amar o próximo como a nós mesmos. Temos de amá-lo como Jesus nos amou. Isso foi o mandamento que Jesus deu. Amem como eu vos amei. E o amor de Jesus foi o quê? Sacrificial. Ele deixou de olhar para si para olhar para nós. O amor tem disso. Quem ama de verdade abre mão do seu direito em favor daquele que está necessitado. Onde há comunhão verdadeira, as pessoas se incomodam com a dor dos irmãos e tentam, dentro de suas possibilidades, socorrê-los. Às vezes você não tem possibilidade material, então você socorre espiritualmente, orando. Através da sua oração, Deus pode abrir a porta e enviar alguém que pode socorrer materialmente. De alguma forma, Deus vai precisar usar uma pessoa ou pessoas. Então entenda isso. Mas nós temos que ter essa sensibilidade. Mas por outro lado, se você pode ajudar e você não ajuda, Deus está vendo que você não quer ajudar. Não adianta você dar desculpa, não adianta eu dar desculpa, Deus já sabe. Ele se negou a ajudar, ela se negou a ajudar. Eles poderiam ter ajudado e não ajudaram. Deus está vendo. Ah, pastor, mas eu vou perder a minha salvação. Não, eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando aqui de cumprirmos a missão que Deus nos deu. Nós somos igreja. Precisamos cuidar um dos outros. A igreja primitiva, ela tem essa característica de ajuda, de mutualidade, de estarem ali. Não temos como resolver o problema de todos. E outra coisa, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Não é só a igreja que precisa contribuir com a assistência social, não, tá bom? O membro individual, mas eu já dou dízimo, eu já dou oferta. Olha, eu vou dizer uma coisa. Gente que fala isso, pessoas que dão essa desculpa, que dizem assim, mas eu já entrego dízimo, eu já dou oferta, é gente que faz isso, de certa maneira, por uma obrigação. E Deus não se agrada de quem faz isso por obrigação. Nós fazemos por amor, por reconhecimento, tributo. Então, quem oferta a Deus de todo o coração, reconhecendo quem Ele é dono de tudo, eu não tenho nada, Ele deixa eu administrar o que é dele, porque tudo é de Deus, nada é meu. Mas eu que trabalho, mas a vida é de quem? O ar que você respira, quem deu? Você não tem nada, eu não tenho nada. Não adianta, por mais que eu queira falar que eu tenho, eu não tenho. Se Ele disser, me dá o fôlego que eu te dei, cai. Vai ficar o dinheiro, vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar tudo por aí. Então,
Esse negócio da pessoa dizer assim, mas eu já entrego dízimo, eu já dou oferta, é como se ele fizesse por obrigação. Mas quem não faz por obrigação, ele sente-se tocado quando Deus fala o coração dele, ó, ajuda aquele, ajuda aquela, dá uma cesta básica, dá essa oferta ali, oferta na vida dele, oferta na vida dela. Deus fala conosco. Não vem dizer pra mim que Deus não fala, porque ele fala no nosso coração. Mas se eu for insensível, se eu se preocupar só comigo, mas eu tô preocupado comigo e com a minha família, aí eu entro no quê? No egoísmo, porque Deus também quer me usar. Às vezes você fala assim, Senhor, me abençoa, me abre a porta de emprego, prospera, me dá um salário melhor. Pra quê? Pra você ficar esbanjando aí, desfrutando só você? Deus não contribui com projetos próprios, não. Deus contribui com projetos que visam pessoas. Guarde isso. Deus contribui com projetos que visam pessoas. Se você quer ser instrumento de Deus para abençoar vidas, é uma coisa. Agora, se você pensa só em você, então você vai contar com a graça de Deus, a graça que Deus derrama sobre todos, vai trabalhar, vai dar duro, mas não espere milagre, intervenção divina, porque Deus não vai fazer, porque você não pensa em reino. Você precisa pensar em reino. Onde há comunhão verdadeira, as pessoas se incomodam com a dor dos irmãos e tentam, dentro de suas possibilidades, socorrê-los. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. Voluntário. Eles estavam fazendo de forma voluntária. Eles viram a necessidade e quiseram socorrer. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Agora, eles tinham consciência dessa necessidade. Paulo arrecadou ofertas para socorrer os pobres. Ele viu a necessidade, ele pediu ajuda. Então, no momento do culto, tirar oferta, recolher dízimos e ofertas é algo bíblico. Se alguém discorda, eu não vou entrar em debate quanto a isso. Se você discorda, realmente o céu nem recebe. Por mais que você vá lá e coloque, se você não concorda, o céu nem recebe. A igreja recebe, é verdade, porque a obra terrena aqui nessa terra é uma obra espiritual, mas ela também tem a parte terrena. Ela vai precisar, mas o céu não recebe. Mas quando você recolhe, quando é recolhido o dízimo e oferta, isso faz parte do culto. Isso não é algo fora do culto. E você não faz isso, em primeiro lugar, porque a obra precisa. Você faz porque você reconhece Deus, dono de tudo. Porque se você ofertar ou devolver dízimo porque a obra precisa, e eu sei que em muitos lugares ensina dessa forma, sabe o que acontece? Quando você olhar em volta que tudo está certo, você fala, não tá precisando não. Não tô vendo nenhuma obra nova, não tô vendo nada fazendo. Então nós não devemos ofertar ou devolver o dízimo porque a obra precisa, mas sim porque o dono da obra merece. Agora, a nossa oferta e o nosso dízimo vai ser empregado na obra. Mas o motivo de ofertar, o motivo de devolver dízimo não é necessidade da obra. É porque o dono da obra merece. Guarde isso e você vai ver coisas diferentes na sua vida. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Isso era um propósito deles. Eles se propuseram a vender e a entregar tudo. Eles quiseram fazer isso. Foi algo que veio ao coração deles, é verdade. Não adianta também você vir para os comentários aqui e dizer, mas porque tem igreja que faz isso, igreja que faz aquilo. Irmãos, a aula não está tratando disso. Eu só estou falando da voluntariedade das pessoas. Se tem igrejas que fazem isso ou aquilo, eles vão prestar conta com Deus. Não fica preocupado não. Pastor, mas eu não aguento, eu participo de uma igreja dessa, irmão. Então ora a Deus e procura um outro lugar para você congregar. Mas não fica murmurando, porque Deus não gosta de murmurador. Deus não se agrada de murmurador. É por isso que a sua vida espiritual não cresce. É por isso que você não anda. É por isso que você não avança. Porque Deus não compactua com isso. Você toma uma decisão, segue o seu caminho, mas não fica criticando, porque você não vai arrumar nada. Primeiro, porque você não tem poder de decisão. Você vai falar e não vai mudar. O dono da obra é que muda. Se ele está do alto céu, ele está sentado no alto sublime trono, e até agora não tomou uma decisão, uma posição, ele sabe o que está fazendo. Pastor, mas aí eu tô sendo conivente. Como tá sendo conivente? Tá na tua mão resolver? Não, se não tá na tua mão, faça segundo as tuas forças. Não tá na tua mão? Segue em paz, ora ao Senhor e deixa Deus trabalhar, tá bom?
Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Olha lá, Atos 4, 34, 35. Olha o que diz. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Quero deixar claro aqui que eles não estavam vendendo a casa que moravam. Eles tinham bens, pessoas que tinham outros bens. E eles faziam voluntariamente. Quando a igreja vai recolher dízimos e oferta, é algo voluntário. Você não está obrigado a fazer. Ainda que a igreja levante uma campanha, né, um desafio, né, e estipule alguma coisa devido a algo que eles precisam fazer, ainda que seja feito isso, você não é obrigado. Então, não adianta você murmurar, você criticar, porque você não é obrigado. Você vai fazer se o Espírito Santo tocar no seu coração. Agora, se você faz obrigado, né, para mostrar, todo mundo tá participando, eu também vou participar, sinceramente, a tesouraria da igreja recebe, mas o céu não recebe. Deus não recebe esse tipo de oferta. Deus olha primeiro o ofertante para depois olhar a oferta. Pastor, que isso? Deus olha primeiro o ofertante para depois olhar a oferta? Sim, Caim e Abel, a viúva pobre. É só você ler o texto lá que tá bem claro. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Alguém que sentiu, tocado. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária. Lindo isso aqui. Para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Qual é a lição principal aqui? O amor generoso e voluntário era a marca dos novos convertidos na igreja primitiva. Muitos deles, de forma espontânea, contribuíam com seus recursos para ajudar os mais necessitados. Tudo isso na ação do Espírito Santo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá? Olha, texto na tela. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Versículo de... Olha só, olha o que Paulo ensina sobre oferta. Versículo 6, 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Paulo tá falando de oferta aqui, o contexto é oferta, tá, irmãos? Não vamos torcer o texto, não. E o que semeia em abundância também ceifará. Ele continua. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos botar isso aqui na NVT? Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos para a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aí eu sei que você talvez pense o seguinte. Você vai dizer assim, pastor, mas me diga uma coisa aqui. É troca? Quem planta muito, colhe muito? Não, não é troca. Deus não está trocando nada. Mas Deus vê o seguinte. Se tem um servo ou uma serva voluntariamente disposto a investir na obra dele, que é dele, voluntariamente, não por obrigação, não por constrangimento, mas ele faz isso de coração, Deus está pronto a abençoar aquele servo, porque ele sabe que na mão daquele servo e daquela serva, ele não retém os valores. É isso. Então não é troca, é tipo assim, eu vou dar tanto para receber tanto. Não, porque quem pensa assim está pensando em guardar para si. Não é esses que Deus vai abençoar. Os que Deus vai abençoar é aquele que dá, recebe e está pronto a dar mais ainda. Por quê? Porque eles têm um coração generoso, ele tem um coração aberto para abençoar. Ele oferta em reconhecimento a quem Deus é e está pronto a sempre estar ofertando. Então Deus vê naquele servo alguém pronto para quê? Para Deus abençoar. Por quê? Porque ele está sempre semeando. Ele semeia aqui, ele semeia lá. Agora não adianta querer enganar Deus. Ananias e Safira queriam enganar. Enganar quem? Pedro? A igreja? O Espírito Santo está de lá olhando.
e aí ele vai pegar eles. Espera aí. 3. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé e dos outros, porque os outros também estavam fazendo isso, alguns outros cristãos também estavam fazendo isso, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Que isso? Eles estão entregando e através disso estão sendo bem vistos. Bem visto o quê? Pela igreja? A igreja está olhando? Irmãos, não há nenhum problema da igreja olhar quem está entregando, ofertando. Não há nenhum problema em relação a isso. Né? Se tem alguém que está ali ajudando a obra de Deus, né? Tem vezes que as pessoas sabem, tem vezes que não sabem. Não que a pessoa queira ser vista, mas às vezes tem. Né? Às vezes é feita uma campanha aberta e diz, irmão, queria ver quem podia ajudar com isso. Às vezes tem alguém ali que está sempre ajudando, mas não é para poder ser visto. Nós não procuramos isso, tá? Se alguém procura, vai entrar no caminho de Ananias e Safira. Quando eles viram que as pessoas estavam fazendo isso e, de certa maneira, a igreja está vendo, né? E está grata a Deus porque Deus está tocando no coração, eles tiveram inveja. Esse é um sentimento muito além do ciúme. Pois deseja o que é do outro, se entristece pelo que o outro tem e deseja que as pessoas percam o que tem para ela se alegrar. O invejoso, ele se alegra porque alguém perdeu alguma coisa. Ele não chora com os que choram. Ele chora por causa dos que se alegram. E se alegra por causa dos que choram. Ananias e Safira deixaram a inveja entrar no seu coração. A Bíblia manda chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. O invejoso se alegra dos que choram e chora dos que se alegram. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Quem é que... Só alguém carnal ou alguém que realmente não houve uma transformação, uma regeneração verdadeira. Ou uma coisa ou outra. Ou alguém que aceitou Jesus, mas agora está... Não, o processo de santificação não está acontecendo e ele está agindo na carne, ou alguém que realmente não teve uma transformação. Como é que vai se enganar a igreja do Deus vivo? Quantas pessoas ainda hoje na igreja são capazes de praticar certas ações para impressionar os outros? Sabia disso? Existem pessoas, por exemplo, que durante a coleta das ofertas estende a mão como se estivessem ofertando, quando na verdade a mão está vazia. Existe até mesmo obreiros que fazem isso. A salva passa, a pessoa faz isso, coloca lá, abre a mão, mas a mão está vazia. Pastor, que isso? Não tem ninguém que faz isso não. Eu já vi fazer. Gente do obreiro, de igreja, ministério. Eu não estou falando o que eu não vi. Eu estou falando o que eu já vi acontecer. Isso é triste. Tá pensando que tá mentindo pra quem? Porque aí fica constrangido, todo mundo tá ofertando, tem gente ofertando, o outro ali ofertou, eu também tenho que ofertar. Mão vazia, na salva. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não, irmã. Sua vida não vai andar não, a sua vida vai ficar numa situação muito triste. Porque você tá se enganando. Você pode até parecer que tá enganando a igreja, mas você não pode enganar ao Senhor. Eu não posso enganar ao Senhor. Não faça isso. Não finja que está ofertando, porque Deus não se agrada dessas coisas. Mas há pessoas que, para poder impressionar, finge que estão ofertando. Como finge outras coisas também. Deus também não se agrada disso. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Vamos continuar aqui, ó. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã também. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. O problema não estava em Ananias e Safira dar uma parte só, se eles tivessem proposto dar só essa parte. O problema estava em Ananias e Safira vender a propriedade e mentir que estavam entregando o valor completo. Vamos entender isso melhor. Eu falo sobre isso no Entendes Tu que Lês. Aqui, ó.
Ó, os prejuízos da mentira na família, eu trato sobre isso. Então esse era o problema deles. E aí é muito triste quando a hipocrisia e o engano instalam no coração do homem e entra dentro da família. Por quê? Porque aí tem esposa mentindo para marido, tem marido mentindo para esposa. Ó, tem homens aí que, por incrível que pareça, eu não sei por que isso acontece, se ele tá casado, se ele é um homem casado, não é mais meu dinheiro, é nosso dinheiro. Não existe meu, é uma só carne. O marido tem um salário, a esposa não sabe quanto o marido ganha. Se entra alguma coisa a mais, ela também não sabe. Então, maridos que mentem para as esposas, esposas que mentem para maridos, pais que mentem para filhos, filhos que mentem para pais, irmãos da igreja que mentem uns para os outros, obreiros que mentem para o pastor, pastores que infelizmente mentem também. Irmãos, onde nós vamos parar com isso? Eu não estou apontando A, B, C, D. Eu estou dizendo que existe isso acontecendo. Isso é muito triste. Entenda uma coisa, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Não há lugar para mentira. Qual é a lição principal? Ananias e Safira são exemplos da importância de evitar a hipocrisia e o engano, especialmente dentro da família cristã, para preservar a unidade e a integridade espiritual. A mentira é capaz de destruir a unidade. A mentira é capaz de destruir a confiança. Depois a gente fica aí reclamando da vida. Nós plantamos e vamos colher. Se você anda na mentira, você vai destruir a confiança. E o pior de tudo, há pessoas que mentem, acreditando que aquilo é verdade. Porque ele mente de uma forma assim, tão convicto, ou ela convicta, que parece até que ela tá falando verdade. Tem gente que mente, que acredita no que tá dizendo, que seja verdade. É algo muito maligno, irmãos. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Vamos lá. Cheio do espírito incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, ou seja, você não precisava vender. E vendida não estava em teu poder, você podia vender e não precisava doar. Você tinha escolha. E olha, quem encheu o coração dele? Satanás. Então quem está usando uma pessoa que está mentindo? Satanás. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro está aí, ó, falando para Ananias. Vocês fizeram um acordo para mentir? Vocês não mentiram a nós, vocês mentiram a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Atos 5, versículo 9, parte A. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. E eu explico isso aqui, desculpe, eu explico isso aqui, ó, no Entendes Tu que Lês. Tá? Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade eles mentiram contra o Espírito Santo. Atos 5:3. Voltando-se diretamente contra Deus. Como cristãos, precisamos entender que independentemente de para quem estamos mentindo, essa mentira está sendo cometida diante de Deus. Se você mente para o seu pai, você está mentindo diante de Deus. Se você mente para sua mãe, você está mentindo diante de Deus. Se você mente para o seu marido, você está mentindo diante de Deus. Se você mente para sua esposa, você está mentindo diante de Deus. Se você mente para o seu pastor, você está mentindo diante de Deus. Se você mente para os irmãos em Cristo, você está mentindo diante de Deus. Se você mente para os familiares, você está mentindo diante de Deus. Qualquer tipo de mentira, para quem quer que seja, está sendo feita diante de Deus. Deus está vendo. Como é que eu, sendo um cristão, filho de Deus, e quem é filho tem que se parecer com o pai, como é que eu vou falar mentira se Deus abomina a mentira? Como é que eu vou praticar a mentira se Deus é contra a mentira? Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, diz: falai a verdade, não mintais uns aos outros. Apocalipse diz que todo aquele que pratica a mentira, não está dizendo uma pessoa acabou mentindo, meu irmão, Senhor, me perdoa. Não, aí ainda não é prática, mas isso também não dá para você condição. Mas se eu mentir uma vez só, não tem problema. Você está
tendo um pecado premeditado. E pecado premeditado, geralmente, ele já entra no caminho da prática, porque você se apoia que você pode pedir, pode mentir ou pode pecar porque Deus vai perdoar. Isso é prática. Não entre por esse caminho. Então, qualquer mentira é feita diante de Deus. E Deus sabe de tudo. Como cristão, precisamos entender que, independente de para quem estamos mentindo, essa mentira está sendo cometida diante de Deus. As pessoas se preocupam em não serem descobertas em sua mentira. Quando, na verdade, devemos prestar contas àquele que já sabe de tudo. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que adianta você pensar que está mentindo para o seu marido e ele acreditou, para sua esposa ela acreditou, para o seu pastor ele acreditou, para os irmãos em Cristo acreditou, para o filho acreditou, para o pai acreditou? Se é diante de Deus que essa mentira está sendo falada e Deus está vendo. As pessoas se preocupam tanto com o que os outros vão saber. Deus está sabendo de tudo. Você não está preocupado com Deus, não? Pergunte isso na sua classe. Você que está dando aula, pergunte. Irmãos, quando vocês mentem, se alguém mentir, e essa mentira não for descoberta a princípio, vocês pensam que Deus não viu? Vocês estão preocupados com a pessoa que você está mentindo não descobrir? Quando Deus já descobriu tudo, Deus já viu tudo. E é Deus quem condena, não é a pessoa. Ah, pastor, mas sabe como é que é, né? Se ela descobrir a mentira, o casamento acaba. Se ele descobrir a mentira, o casamento acaba. Se o meu pai descobrir a mentira, ele pode me botar de castigo ou vai apanhar, se é uma criança ainda. Ah, não, então a mentira vale a pena, não vale. A mentira quebra a confiança nos relacionamentos e destrói o nosso relacionamento também com Deus. Ela não só destrói os relacionamentos na horizontal, seres humanos, ela destrói também na vertical. A mentira e o engano são afrontas diretas ao Espírito Santo e a Deus e não passam desapercebidos, trazendo consequências severas. Você quer passar por elas? Sinopse do tópico 1. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira. Não seja dominado pela mentira. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você já sabe como baixar gratuitamente, não tem como errar, ou também você ser membro do canal e semear no meu Ministério de Ensino. Se você quiser ser membro do canal, clique no link que está na descrição e você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral, anual. No plano anual você tem aí quase R$60 de desconto, tá bom? E vai sair a R$10 a mensalidade, é um valor simbólico. Pastor, não tenho condição. Então baixe gratuitamente. Mas eu tenho um aviso para dar para vocês também. Deixa eu colocar aqui na tela. Preste atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. A partir do próximo trimestre, que é o terceiro trimestre de 2023, eu vou colocar todos esses links para você baixar as coisas, tudo na aba comunidade. E eu tô mostrando para você aqui a aba comunidade. Você vai vendo aí no vídeo, ó, início, vídeo, short, ao vivo, playlist, aba comunidade. Então você vai clicar nessa aba comunidade. Deixa eu clicar aqui na aba comunidade só para mostrar para você, simular, ó. Você vai clicar na aba comunidade e aqui vai ter as postagens no qual você vai ter acesso. Então você vai ter acesso aos links,
você vai ter acesso aí a tudo que eu falar. Pastor, e se eu não souber ir para a aba comunidade? Aí é que está. Para ajudar vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aba comunidade. Então, quando você não souber como ir para a aba comunidade, você clica no link na descrição e vai para a aba comunidade. Vai ser muito fácil. Pastor, mas será que vai funcionar? Deixa eu mostrar para você mais uma vez. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas aí gasta um tempinho o senhor aí mostrando isso ou aquilo. Mas eu preciso mostrar. Vou pegar uma aula qualquer aqui, ó. Quando o pai sepulta os seus filhos. Deixa eu pegar essa aula aqui, tirar o áudio dela, ó. Entrar aqui. Deixa eu descer aqui, ó. Se você vir descendo, já tem aqui, inclusive, ó. Se você vir descendo, na descrição, eu tenho aqui, ó, já a aba comunidade. Tá aqui, ó, tô mostrando aqui pra vocês. Ó, atenção, infográfico para baixar está agora na aba comunidade. Inclusive tem um infográfico dessa aula de hoje, para você poder baixar, tá aqui na descrição, mas tá na descrição para você, na aba comunidade. É só você clicar aqui. Quando você clica aqui, automaticamente vai ir para a aba, ó, veio para a aba comunidade, ó. Então não tem como você errar, tá bom? Então tô deixando aí para você, só para você poder aprender. Vamos lá, tópico 2. Aqui nós vamos tratar a mentira produzida dentro da família. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. E o 3, não, aqui é só 2 tópicos, tá bom? Vamos lá? A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. As pessoas aceitam Jesus e continuam praticando coisas que faziam antigamente. Estavam acostumados a mentir e aí acha que vai mentir na igreja também, mas o Espírito Santo está vendo, Deus está vendo. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposa, filhos e filhas e outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Eu já vi filhos mentindo para pais. Eu, quando era criança, eu não vou me poupar, não. Eu, quando era criança, era muito mentiroso. Muito. Não era pouco, não era muito. Muitas vezes, mamãe guardava as coisas lá para mais tarde dar pra gente comer, biscoito, essas coisas. Eu ia lá, pegava escondido, comia, e depois ela perguntava quem era e eu dizia que não tinha sido eu. Chamava os irmãos, meus 2 irmãos, perguntava, também eles diziam que não tinham sido eles. E não tinha sido mesmo. Aí apanhava os 3, mas quem tinha comido tinha sido eu. Mas eu falava que não tinha comido com uma convicção terrível. Acabou, não comi. E falava até o final, não comi, e não comi. Mas eu tinha comido. Mentira! Mas aí eu fui crescendo e o Espírito de Deus, eu conheci Jesus na minha, mais ou menos 16 anos, 15 para 16 anos, mais ou menos nessa faixa, de 15 a 17 anos dentro dessa faixa. E aí o Espírito Santo arrancou isso da minha vida. E eu falo para vocês, eu peço a Deus que Deus me dê graça para não falar mentira. Porque eu acho isso uma coisa muito ruim. Eu já tive oportunidade de ter benefício de alguma coisa, alguém ficou surpreso e falou assim, pastor, nem para te beneficiar o senhor permitiu que eu dissesse isso. Falei assim, não, fale a verdade. Se for para ser, vai ser. Se não for, não tem problema. Agora, eu não tô dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém não, tá? Estou sujeito a mentir também. Mas eu tenho pedido a Deus e tentado, e o Senhor tem me ajudado. Mas a mentira, ela é um vício. Eu digo isso porque quando eu era criança, eu era extremamente mentiroso. E o cristão não pode ser mentiroso. Por isso o apóstolo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses 3,9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Se o cristão não pudesse mais mentir, não fosse mais possível ele mentir, por que Paulo está escrevendo para os cristãos dizendo para não mentir? Porque a velha natureza está aqui, a gente ainda pode dar lugar para ela.
Paulo não está tratando aqui de alguém que não aceitou Jesus, de alguém que aceitou Jesus e não teve uma verdadeira regeneração. Paulo está tratando de alguém que realmente aceitou Jesus, porém pode achar que pode continuar praticando as obras da carne e vai voltar às velhas coisas. Não, não pode, de forma nenhuma. Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. É por isso que nem eu nem você temos condição de virar para qualquer pessoa que seja, se ele mente, se ele fala isso aqui, dizer, você nunca aceitou Jesus de verdade. Porque nós não sabemos. De repente ele pode realmente ter aceitado Jesus. Houve uma regeneração, mas o processo de santificação na vida dele parou. E ele agora está andando na carne. Está dando lugar para a carne. Então não compete a mim ou a você dizer quem aceitou e quem não aceitou Jesus de verdade. Não faça isso. Quem vai fazer isso é Deus. Eu e você não temos esse direito. Mas podemos mostrar essas duas condições. Se a pessoa está praticando o pecado ou ela não teve um novo nascimento de verdade, ela veio para a igreja, aceitou Jesus, como se participa de um lugar, né, de um evento, de um clube, enfim, passa a participar daquele lugar, ou ela realmente aceitou Jesus, mas está se apostatando da fé. Por quê? Porque o processo de santificação não está acontecendo. Mas você não pode virar para ninguém e dizer, você não é crente coisa nenhuma, você nunca aceitou Jesus. Nós não temos esse direito. Agora, precisamos sim ensinar sobre os desejos, sobre o pecado e sobre as consequências de viver uma vida no pecado. Olha o exemplo aí de Ananias e Safira. A mentira é a afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira abrange... Esse número aí é apenas uma numeração, não se preocupa com isso não, tá? A mentira abrange toda espécie de trapaças. Quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Quando falamos a mentira, o diabo está agindo por nosso intermédio. Meu Deus. Mas quem é que vai aceitar isso? Vai dizer assim, não, pastor, que isso? Quer dizer que então se eu falo mentira, eu tô dando lugar pro diabo? Tá. Se eu falar mentira, eu também tô dando lugar pro diabo. Toda vez que nós fazemos uma coisa contrária àquilo que Deus se agrada, nós estamos dando lugar pro diabo. Por quê? Porque é aquilo que ele quer. Por isso que quando Pedro disse para Jesus, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo, ele disse, para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu o que estava usando a boca de Pedro. Por quê? Porque naquele momento Pedro se deixou levar e acabou falando aquilo que tinha a ver com o propósito do diabo, que era Jesus não morrer na cruz. De forma nenhuma. Se Jesus morre na cruz, ele nos dá direito à salvação. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. A mentira destrói a comunhão da igreja, diz o apóstolo Paulo. Destrói a comunhão da igreja, destrói a comunhão da família e por aí vai. A mentira é uma coisa tão séria que às vezes eu ouço alguém falar assim, poxa, pastor, não dá pra acreditar em nada que fulano fala mais. Ou a fulana fala mais. Ela só fala mentira. Ele só fala mentira. Tudo que ele fala é mentira. Já pensou você ficar conversando com uma pessoa que você sabe que ele é um mentiroso, é uma mentirosa, e não dá mais pra acreditar nele ou nela? Agora imagine isso dentro de um casamento. Qual é o casamento que consegue ficar de pé através disso? Não, fala pra mim. Como? Não tem. É muito complicado, irmãos. Por quê? Porque a mentira, ela destrói toda a base. Onde você estava? Não vai acreditar. Maridos que mentem. Amor, você chegou mais tarde, você estava onde? Aí mente, onde estava? Não estava naquele lugar coisa nenhuma. Aí se a esposa descobre, como é que ela vai confiar? Aí vão dizer que a esposa é endemoniada, que a esposa é ciumenta. Às vezes, não é isso não, irmãos. Nós temos que investigar. Às vezes é o marido que não vigia. Tá precisando passar por um gabinete, o pastor conversar com ele. O dirigente lá da congregação da filial, irmão, você é casado. Você não pode agir assim, não. A irmã, a mesma coisa. Nós temos que ter cuidado. Os filhos, os pais chamar eles. Agora, se os pais mentem para os filhos, vai esperar que os filhos não mintam. Vocês são exemplo. Aí fica difícil. Toda mentira é ruim, mas quando mentimos para tentar enganar a Deus e ao seu povo sobre o nosso relacionamento com ele, destruímos nosso testemunho a favor de Cristo. Porque as pessoas descobrem como é que nós podemos nos dizer um cristão fazendo esse tipo de coisa. Lição principal, a mentira e a falsidade não passam desapercebidas diante de Deus, e que como cristão devemos abandonar esses comportamentos e viver em integridade e verdade, tanto dentro da igreja como em nossa família.
2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne, para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Alguns chamam as obras da carne de vícios da alma. E o que seria crucificar? Mortificar. Não tem o batismo nas águas? Quando nós fomos batizados, nós não descemos? Simbolicamente, aquilo ali é um símbolo da nossa morte para a velha natureza. Só que a velha natureza ainda está em nós, mas ela não domina mais a gente. Então nós temos o poder de Deus para poder resistir. Agora, se você se alimenta só das coisas terrenas, e não se volta para as coisas espirituais, quando a tentação vier, você vai ceder. Eu vou ceder. Porque eu não tenho relacionamento com Deus. Mas se você se volta para as coisas de Deus, quando a tentação vier, você vai conseguir dizer não. Mas se você só se alimenta, você não lê a palavra de Deus, você não ora ao Senhor, você passa o tempo todo, tá? Irmãos, eu não estou aqui criticando, eu não estou aqui falando mal, eu só estou dizendo o seguinte, vou até pegar ele aqui, que ele tá aqui hoje. Se você fica o tempo todo em redes sociais, já todo, tem uns Androids novos que até marca o tempo que você... Eu tô até recebendo aqui notificação dizendo assim, essa semana você ficou menos tantos minutos na internet ou no telefone. Usou o telefone tantos minutos a menos. O próprio Android agora tem essa tecnologia. E aí você olha lá e imagina quanto tempo você passou na semana. Ele fala na semana, né? Quanto tempo você passou na semana. Aí você lá rolando tela de telefone, vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo. Tudo coisa que não tem nada a ver com edificação. Aí a tentação vem. Como é que você resiste? Você não tira um tempo para estudar a palavra. Você não tira um tempo para assistir uma aula de escola bíblica dominical. Você não tira um tempo para assistir um Entende Tu, que é a exposição bíblica. Ensinando a palavra de Deus. Você vai aprender. Ao mesmo tempo que você vai aprendendo a palavra, você vai vendo como é que a explicação é feita dentro do texto. Se você prestar atenção nisso, você vai aprendendo também a interpretar o texto. Quer vencer a tentação como? Se enchendo disso. Programação, aí vai vendo filme, vai vendo série, vai vendo novela, vai vendo... Irmão, eu não tô aqui criticando ninguém, eu só tô mostrando o seguinte. Se encha das coisas de Deus, senão você não consegue resistir. A carne vai vencer, sempre. Os vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito. O que é viver dominado pelo Espírito? É ser guiado por Ele. Quando Paulo fala em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Naquele tempo, eles adoravam Dionísio, deus do vinho. Nas festas que havia naquele tempo, havia orgias inclusive sexuais, porque eles usavam como forma de adoração. Havia lá o templo da deusa Diana, que era também chamada de Artemis para os gregos e Diana para os romanos. Eles, como forma de adoração, eles se prostituíam com as prostitutas cultuais, depois de estarem embriagados. Paulo está dizendo, não vos embriagueis, para os efésios, cristãos que moram naquela cidade. Não vos embriagueis, ou seja, não voltem à prática antiga que vocês se embriagavam, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa embriagada pelo vinho, ela está guiada pelo vinho, ela está dominada pela embriaguez. Uma pessoa cheia do Espírito, ela está guiada pelo Espírito, ela está dominada pelo Espírito. Uma pessoa dominada pelo Espírito, ela tem condição de ser batizada com o Espírito Santo, ela tem condição de receber dons espirituais, ela tem condição de receber o Espírito Santo, produzir o fruto dele na sua vida. Mas como é que você vai ser cheio do Espírito se você não busca as coisas de Deus, se você não se relaciona com Deus? Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. Não existe mentirinha ou mentirona. João 8, 44, 45. Se ela domina o crente, significa que ele não está mais no espírito, mas na carne. Aí eu deixo esse vídeo. Assista esse vídeo também. É uma recomendação, ele vai ficar lá no final lá para você também. Assista esse vídeo, Vivendo no Espírito.
Eu vou até abrir mão de colocar esse vídeo aqui, ó, investimentos para um casamento saudável, o link tá na descrição, porque estamos falando de família, eu tô anunciando essa palestra direto, é uma palestra gratuita. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria ter uma solução para o casamento. Tá aí, irmão, gratuitamente, compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, vida sexual do casal, comunicação do casal, colheita do casal, pode te ajudar, pode ajudar outro casal. Eu vou até deixar de colocar esse vídeo aqui lá no final, na tela final, mas o link tá na descrição para você ver esse aqui, ó, Vivendo no Espírito. Eu vou falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Eu falo aqui nesse vídeo. Assista para você ver os males que acontecem para quem está sendo dominado pela carne. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 13:14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne e de suas concupiscências. Sabe o que é cuidado da carne e suas concupiscências? É estar preocupado em realizar os desejos que vêm. A natureza pecaminosa ainda está aqui, mas ela não está mais no controle. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos libertou, mas agora nós recebemos poder de Deus para resistir. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 6. Não entregai os membros do vosso corpo para o pecado. Nós não podemos usar nossas mãos, nossos pés, nossa boca, nossos olhos para o pecado. Mas se você não cultivar um relacionamento com Deus, você não consegue. Eu não consigo. Ou se você cultivar um aparente relacionamento com Deus para os outros ver, eu tô orando, mas é porque os outros têm que saber que eu sou um homem de Deus. Eu tô aqui dizendo que eu tô jejuando para os outros saberem. Se eu faço isso, eu estou me exibindo. E aí, realmente, eu não tô tendo uma estrutura espiritual, eu não tô tendo um relacionamento. A tentação vai vir e vai me abater. Porque eu vivo de aparência. Eu vivo para que as pessoas saibam o que eu faço. As pessoas não precisam saber, quem tem que saber é Deus. Se Deus souber, as pessoas também vão saber, porque a luz dele vai brilhar em você, a luz do Senhor vai brilhar em mim, a unção de Deus vai estar na minha vida, a unção de Deus vai estar na sua vida. Você que é professor, receba a unção de Deus na sua vida, cultivando um relacionamento sério com Deus. Fale isso para os seus alunos. Qualquer um de nós está sujeito à prática das obras da carne se não tiver relacionamento com Deus. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não herdarão o reino de Deus. Olha aí, irmãos. Olha isso. Apocalipse 22:15. Olha isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Omitir a verdade também está caracterizado dentro da questão de mentira. Aconteceu isso, 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 isso. Você às vezes pode ajudar uma pessoa e você se nega a falar a verdade. Eu tô falando a nível de coisas da obra de Deus e tudo, ou da sua família, coisas que precisam ser ditas. É claro que existem situações que a gente tem que saber como vai tratar. Eu entendi. Mas você se omitir também, se você pode fazer alguma coisa, se você é chamado para alguma coisa, cuidado. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. E aí? Alguém quer se relacionar com a sua filha ou com o seu filho, tá aí numa idade de começar a se relacionar para começar o namoro, orar, ação. E aí, o rapaz ou a moça pergunta pro pai ou pra mãe, e aí, seu filho, como é que ele é obediente? Aí pra querer que o filho case, né, e tudo. Aí não, ele é isso, ele é aquilo. Aí dá um monte de adjetivos bons pro filho, pra filha, e omite aquilo que de fato deveria falar. Não, não faça isso, fale a verdade. Fale a verdade. Se é do rapaz, fale a verdade. Se é da moça, fale a verdade. Se ela não gosta de ajudar, se ela não quer arrumar, entendeu? Se é difícil, fale a verdade. Se fosse com você, você não gostaria que falasse a verdade? Pastor, mas aí ela vai ficar triste comigo, Então ela muda. Ela mude, que ele mude. Lição principal: os cristãos devem viver dominados pelo Espírito, crucificando as paixões da carne e resistindo às suas tentações. A mentira originada do diabo revela uma vida dominada pela carne em vez do Espírito. Isso aqui é muito sério.
Tá? O infográfico tá aí na aba comunidade, é só você baixar e distribuir para os alunos ou para quem quer que você para quem você quiser distribuir. Portanto, é essencial buscar a vida no espírito e não na carne. Sinopse do tópico 2. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. O hipócrita finge ser o que não é. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você pode aproveitar aí Manhãs Artes Digitais, entrar em contato para fazer a arte aí para o evento da sua igreja, congresso, festividade, enfim, tá bom? Algumas pessoas entram em contato, você também pode ser o próximo. Vamos lá, tópico 3 para encerrar. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Lembrando que você está no programa EBD Comentado Online, tá bom? Edição adultos. Não é uma pré-aula, é uma aula completa, de ponta a ponta da revista. Aqui nós vamos falar sobre o cuidado contra os defeitos morais no lar. Precisamos agir contra a hipocrisia e mentira. E não deixe o inimigo agir na sua família. O inimigo só age se eu ou você permitir. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro do lar, essa família está fadada ao fracasso. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles morreram. Início da igreja. Espírito Santo trabalhando. Foi derramado. Ministério do Espírito Santo atuando. Deus não permitiu que a mentira estivesse ali no início da igreja e passasse assim desapercebido, mostrando que a mentira é algo grave. Pastor, mas por que hoje as pessoas mentem mentiras assim? Mentira é mentira, mas coisas que prejudicam muito. E não acontece a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Deus é soberano, ele faz como ele quer. Mas podemos entender que a morte de Ananias e Safira fica como exemplo do que acontece, da consequência de quem se entrega a coisas assim. E nós vamos seguir esse exemplo? De forma nenhuma. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Por quê? Porque Acã também, a família de Acã passou por uma situação justamente por causa disso. O fracasso veio. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Josué 7:1, olha o que diz. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabidi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema, o amaldiçoado. Deus disse que não era para pegar nada. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E eles perderam na batalha. Por causa do quê? Do anátema. Lição principal. E aí, por causa disso, Acã e sua família pereceram. Permitir práticas como a mentira, o fingimento e a hipocrisia dentro de um lar leva à ruína da família. Como exemplificado na história de Ananias e Safira e de Acã. Tais comportamentos trazem consequências sérias e a ira do Senhor se manifesta contra aqueles que os praticam. Você quer ser alvo disso? Eu não quero. Você também acha que não quer. 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Isso aqui é claro. Porque comigo isso nunca vai acontecer. Opa, quando começa com isso, o inimigo já tá achando uma legalidade. Não faça isso. Não faça isso. Peça sempre, Senhor, é pela tua graça, Senhor, me ajuda. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos 1:25, olha o que diz. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não podemos trocar. Isaías fala. Deixa eu colocar aqui na tela. Me veio à mente aqui. Eu não coloquei esse texto. Não coloquei esse texto aqui.
Deixa eu colocar um texto aqui para vocês na tela, de Isaías, capítulo de número 5. Vamos ver se eu acho aqui rapidamente. Me veio rápido aqui. Isaías, capítulo de número 5. Tá? Deixa eu ver se eu... Versículo 20, ó. Ai dos que o mal chamam bem e o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Fazem do amargo doce e do doce amargo. Por que isso? Porque aqui, sabe o quê? Uma inversão. Acabou que eu nem coloquei para vocês lerem, né? Tá aqui, ó. Ai dos que o mal chamam bem e o bem mal. Os que fazem da escuridade luz e a luz escuridade. Fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso aí em Isaías capítulo 5, versículo 20. Então o que acontece aqui? Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque é uma inversão de valores. Então nós não podemos nunca ser dominados pelas coisas, ó, mudar a verdade de Deus em mentira. E é isso que está acontecendo na sociedade. Estão invertendo os valores. E aí a mentira passou a ser algo legal. No nosso país até tem um dia para comemorar o dia da mentira. Dia 1º de abril é o dia comemorado, o dia da mentira. Como é que nós vamos comemorar uma coisa que nós não comemoramos, claro, mas como é que vamos comemorar uma coisa destrutiva? A mentira só destrói, engana. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra hipocrisia. Olha, Mateus 7, 3 e 5. Mateus 7, versículo 3 e 5 diz: E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Hipócrita, hipócrita, tá fingindo, tá querendo ajudar a acertar a vida dos outros quando precisa de acertar sua própria vida. Tira a primeira trave do teu olho e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Aí tá aí, ó, a sepultura de Ananias e de Safira. Morreram. E esse não vai ser só uma morte física. Para quem ama e pratica mentira, é a morte eterna, é a segunda morte. Estará para sempre afastado de Deus, separado de Deus. E o pior, em tormento. Separado de Deus já é o máximo. E em tormento. Imagine isso. Mas não é só mentira. Qualquer tipo de pecado, praticar, amar. Lição principal: devemos nos guardar contra a hipocrisia e a mentira, pois esses vícios podem destruir uma família. É importante não trocar a verdade de Deus por enganos e ser sinceros em nosso relacionamento com Ele e com os outros, evitando hipocrisia. Não dá para ter relacionamentos na base da mentira. Não funciona. Mais cedo ou mais tarde a mentira vai ser descoberta. Enquanto isso, nossa vida espiritual está sendo minada. Deus não tem comunhão com pessoas que vivem na prática do pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1. Você já sabe o que diz Isaías 59, 1. Vou relembrar para você aqui rapidinho. Vamos lá. Isaías 59, já que eu já estou em Isaías, vamos lá. 59, 1, muito conhecido, mas eu vou colocar na tela. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Agora vamos para o 2. Mas as vossas iniquidades, pecado premeditado, iniquidade é pecado premeditado, pecado consciente, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Esse ouvir aqui é ouvir no sentido de responder. Deus não responde. Deus não tem relacionamento com quem vive nisso. Certo? Então, devemos nos guardar da hipocrisia e mentira, pois esses vícios podem destruir uma família. É importante não trocar a verdade de Deus por enganos e ser sincero em nossos relacionamentos com Ele e com os outros, evitando a hipocrisia. Vamos lá, 3. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. O diabo não pode obrigar ninguém a pecar. Ele induz, ele propõe, ele mostra que aquilo é sedutor, é bonito, é agradável, mas ele não pode obrigar.
Mas nós não vamos conseguir resistir o diabo se nós não nos sujeitamos a Deus. Tiago vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, tem muita gente que está se concentrando em querer resistir o diabo sem entender o início do versículo. Sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeita a Deus, ou seja, você obedece a Deus, você cumpre a palavra dele, você vive a palavra dele, você automaticamente já está resistindo ao diabo. Agora, quando você abre mão de cumprir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, você está automaticamente dando lugar para o diabo trabalhar, porque o diabo vai ter espaço para trabalhar, você não vai estar resistindo a ele. Quer resistir o diabo? Se sujeite a Deus. Certo? Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Já expliquei. O pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho, tentando as pessoas nessa área. Tiago 4, versículos 6 e 7. Ele tentou Eva e continua tentando os novos crentes. 1 Timóteo 3, 6. Deus deseja que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós mesmos. O diabo não vai te propor adorar a ele vai te propor adorar você mesmo. Porque eu sou, porque eu posso, porque eu faço, porque eu não dependo. Depende de você, não depende de você, depende de pastor, não depende de ninguém. Deus é comigo. Deus me usa. É isso que o diabo quer. Foge disso. Você depende de Deus. Você também depende que Deus use outras pessoas para edificar a sua vida. Nós somos corpo. Coração sozinho não faz nada. Coração pode dizer assim: ah, eu sou o órgão mais importante do corpo. A boca diz: quero ver. Fechou. E agora? Coração. Aguenta aí que você vai ver que você é mais importante. Não entra nada. O corpo vai morrer de inanição. Falta de alimento. Precisa dos alimentos, precisa de água. O corpo vai perecer. Então pare de se achar importante. No sentido de não depender de ninguém, autossuficiente. A importância que você tem é em Cristo. A importância que eu tenho é em Cristo. Eu não tenho importância à parte. Eu não posso me comparar, eu sou mais importante que fulano. Ah, se fulano não tiver, a obra vai. Mas se eu não tiver, para tudo. Para não. Jesus faz a obra dele. A obra é dele, não é sua. Você é instrumento. Assim como ele chamou você, ele chama outro. Assim como ele me chamou, chama outro. Quem sou eu para dizer, ah, não, porque se não tivesse o programa EBD comentado online no YouTube, ah, ia faltar tudo, porque esses outros programas, não. Esses outros programas Deus usa os irmãos, os pastores. Eu falo aqui do pastor Aguinaldo Bete, eu falo da Assembleia de Deus de Pernambuco, pastor Ailton. Eu falo de outros canais aqui, eu não tenho nenhum problema. Se você quer assistir pastor Ciro Cibode e outros mais, entendeu? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu não sou único, eu sou um dos que estou humildemente fazendo a obra do Senhor aqui, cumprindo o chamado que Deus me deu, aprendendo, praticando para ensinar. Então não se ache o professor, no sentido de ser o melhor. Você é um dos professores. Seu pastor pode te valorizar, a igreja pode valorizar, isso é importante. Ah, pastor, não valoriza. Não tem problema. O Senhor está vendo a obra que você está fazendo. Mas não se ache insubstituível. Porque o Senhor é o dono da obra. E o diabo nos derruba com isso. Deus deseja que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós mesmos. Devemos nos submeter incondicionalmente a Deus, colocando todas as áreas da nossa vida sobre a sua autoridade. Todas as áreas. Área espiritual, área social, área emocional, área física, todas as áreas. Nosso trabalho, tudo nas mãos do Senhor. Um crente rebelde não pode ter paz consigo mesmo, nem com os outros. Davi cometeu pecados graves, mas ao se humilhar, submeter-se e confessar, encontrou paz novamente com Deus. Por fim, não devemos temer o diabo. Temer o diabo, não. Você não pode subestimar o diabo. No sentido, o diabo... Qualquer um, não aguenta nada, não faça isso. Né? Eu já mostrei até aqui, né, que Paulo disse que o Senhor esmagará futuro.
Satanás debaixo dos pés. Ah, não, que nada, o diabo está debaixo do meu pé mesmo. Não, debaixo dos pés de Cristo. Nosso não. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos. Não é debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Cristo. Não subestime. Mas você também não deve temer, ficar com medo. Ai, você não tem vida com Deus. Deus está com você, o Senhor te protege, Ele te guarda. Nada vai acontecer se Deus não permitir. Por fim, não devemos temer o diabo, mas resisti-lo. Resistir ao diabo é sujeitar-se a Deus. Aqueles que se submetem a Deus são capazes de resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É dar oportunidade, legalidade para ele trabalhar na nossa vida. Não alimentar os dardos inflamados que ele lança. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, lombos cingidos com a verdade, não com a mentira, senão você está dando legalidade pro diabo. Sabe por que muitas vezes o diabo consegue sucesso? Porque nós damos legalidade, nós fazemos coisas que o diabo se agrada. Não faça isso. Peça a Deus, Senhor, me ajude. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Devemos resistir os ataques de Satanás contra nossas famílias, sujeitando-nos a Deus, estando em oração e vigilância constante. Ao resistir ao diabo, ele fugirá de nós, protegendo assim a estabilidade e a harmonia familiar. O diabo quer destruir a sua família com a mentira ou com qualquer outra coisa. Não permita. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor. Sinopse do tópico 13, é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Conclusão da nossa lição de hoje. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. Isso é verdade. Até a família ser destruída, o casamento ser destruído. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, não da mentira. 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. A mentira pode acarretar graves consequências, enquanto a verdade é o caminho correto, como demonstrado pelo castigo de Ananias e Safira. A igreja, por sua vez, é composta por famílias que vivem na verdade e são defensoras dela. E tem uma pergunta: a sua família tem vivido na verdade? A minha família tem vivido na verdade? Eu, como o homem, como líder, como varão, tenho vivido na verdade? Você, mulher, esposa, tem vivido na verdade? Vocês, pais, têm vivido na verdade? Os filhos estão vivendo na verdade? Vivam na verdade, porque há um ambiente de harmonia, um ambiente de confiança, um ambiente de comunhão. Agora, onde há mentira, onde há hipocrisia, onde há inveja, vai haver falsidade, aí as coisas não vão funcionar e a família vai perecer. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 12, 18 de junho de 2023. 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil, uma comemoração. Às vezes é difícil falar sobre essa data porque a aula já é extensa, mas nós lembramos, né? É o aniversário, né? 112 anos. Criando filhos saudáveis, tá? Vai usar, sabe quem como exemplo? Maria e José. José e Maria na criação de Jesus. É isso aí, tá bom? E não se esqueça, entendes tu que lês os prejuízos da mentira na família? Assista, se você não assistiu, vai estar na última tela. Investimentos para um casamento saudável, eu já falei também. Tem aí o seminário, né? A Faculdade Vitória em Cristo, vários cursos na área de família, terapia de emoções, seminário teológico, como estudar a Bíblia. O link está na descrição, clique. Faça a sua inscrição no módulo grátis. Se você gostar, seja aluno. O link está na descrição. Projeto mais 3 inscritos no canal. Você já está participando? Tem gente dizendo, pastor, cheguei aqui porque me indicaram o canal. Faça a mesma coisa. Seja um instrumento de Deus. Vamos orar? 2 causas de oração. Uma, para que o Senhor venha abençoar você, professor, professora, usar vocês com autoridade. E outra, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo e praticar a mentira, porque haverá prejuízo na nossa família. Se alguém estava praticando mentira, é hora de pedir perdão a Deus, passar a falar a verdade. Se tem coisa que precisa ser confessada, vai ter que ser confessada, você vai ter que assumir a responsabilidade,
Porque se você viver na mentira, você não vai prosperar. Se você viver no pecado, você não vai prosperar. Deus não pode ter relacionamento com você e você também vai ter um relacionamento comprometido com quem você anda mentindo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu te rendo graças por mais esse programa da EBD Comentado Online, edição adultos de hoje. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento pela vida, Senhor querido, de cada professor e de cada professora que vai ministrar essa aula. Eu peço ao Senhor que, independente se a classe tem 2, 3, 5, 10, 15, 30, 50 ou mais alunos, Senhor querido, que o Senhor use eles, Senhor, como instrumento. Que eles sejam instrumentos da verdade, que eles levem a verdade, e não só isso, que eles vivam na verdade, porque falar da verdade e falar contra a mentira é necessário viver na verdade, porque se eu como professor vivo mentindo, como é que eu vou conseguir falar contra a mentira se eu estou vivendo aquilo? O inimigo me acusa. Então, Senhor, nos ajuda a não andar na mentira. Senhor, agora eu oro também que o Senhor nos dê força para não viver na mentira, porque a mentira traz prejuízo. Se tem alguém, Senhor, que até agora estava falando algumas mentiras, precisa se consertar, que ele se conserte contigo, que ele se conserte com quem ele tem mentido, que haja, Senhor, querido, realmente um conserto, para que o Senhor possa operar e para que a paz, para que a harmonia, para que a confiança seja estabelecida dentro desse lar. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Quero lembrar você que às vezes as pessoas falam assim, poxa pastor, mas o senhor poderia falar mais exemplos práticos sobre a mentira. Irmãos, tem uma variedade de coisas. Você como professor, você tem aí o acesso a uma variedade de coisas que prejudicam. Você vai aplicando essas variedades de acordo com a situação da sua aula. Então não há necessidade, porque eu não tenho como falar de tudo quanto é situações onde envolve mentira. Mas o importante é você saber: a mentira é uma obra que desagrada a Deus, é uma atitude que desagrada a Deus. Quem fala mentira está seguindo as obras da carne, realizando as obras da carne e infelizmente está dando lugar ao diabo. Então nem nós professores, nem os alunos, nem ninguém que serve ao Senhor deve viver na mentira. Bom, nesse momento eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela tem aí a indicação dos vídeos. Eu vou deixar 2 vídeos, Vivendo no Espírito, falando de obras da carne e o fruto do Espírito, e vou deixar também o Entendes Tu que Lês, o prejuízo, né, os prejuízos da mentira na família. Não deixe que esses prejuízos aconteçam. Vamos lá? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam a volta do Senhor, e todos digam amém!